Oi, gente, boa noite, bem-vindos a mais um Autoscast. Hoje estamos aqui com os líderes da GAPA. Sejam muito bem-vindos, é uma honra estar com vocês. E queremos saber também um pouco sobre vocês, como é liderar no GAPA, quantos anos, se vocês estão há muito tempo liderando ou não, e aí queremos saber um pouco mais de vocês. Débora, que sensacional, queremos agradecer, o convite. É uma honra estar aqui com vocês. Nós conhecemos os apóstolos monteiros, e mais do que nunca conhecer vocês, estar aqui nesse podcast, AutoCast, temos que falar, é sensacional. E sim, a gente está no Ministério GAPA, nós estamos na frente da RJ GAPA, na liderança da Rede Juvenil. Nós vamos por 4 anos de Rede Juvenil. Hoje o Ministério GAPA ele fez 10 anos agora em março, fez 10 anos agora em março, e de liderança na Rede Juvenil, nós vamos completar agora 4 anos. Nós tivemos umas mudanças, teoricamente, no nome, teoricamente, teve uma mudança pequena, mas a gente assumiu a Rede Juvenil, vai fazer 4 anos agora em agosto. É sensacional, é maravilhoso, Você trabalhar com jovem é maravilhoso. Por exemplo, eu tenho 18 anos, olha a minha cara. Você já viu aquele meme? João é líder da Rede Juvenil, aí vai ver a cara do João, é um idoso de 75 anos. Não, mas falando a verdade, é sensacional, amor? Trabalhar com jovens, a gente acha maravilhoso, de verdade. Verdade. Quero agradecer, gente, o convite. É uma honra estar aqui com vocês. E vamos iniciar, Bora lá, então. Primeiramente, para o pessoal conhecer mais de casa, vamos passar aqui uma ficha técnica de vocês, rapidinho. Júnior Reis, 38 anos, formado em administração, pós-graduação em gestão de pessoas. Tá certo? Certíssimo. Certinho. Giovana Reis, formada em enfermagem. Formada em enfermagem. Acerta a veia? Primeiro. Aí sim. Não. E vai 2 vezes. Não, ainda tem mais. Pós-graduação em urgência e emergência. E aí o negócio é mais. Você tá vendo, a gente tá bem assistido, Tem uma pessoa que tá gestão de pessoas por competência, que gera as pessoas. Se passar mal, tem emergência dele. E. Show. Era isso. E um pouquinho mais aqui, conhecendo um pouquinho mais vocês, o senhor tem um estilo bem legal, hein? Sim. Diga o seu estilo aí. Ó, vim até, botei uma jaqueta aqui pra ficar... Não, eu dei uma pesquisada, eu vi como vocês se vestem no podcast, falei, não pode. Eu stalkeei, eu tenho que ficar na parada bonitão, assim, Não, mas eu acho que é importante, eu acho que o visual é muito importante. Você tem que... a primeira coisa que as pessoas te veem é a tua imagem, Antes de falar de qualquer outra coisa. Então, assim, é importante você ter uma boa imagem, trazer essa boa imagem, Principalmente nós como referência, Referência de que seja na igreja ou algo do tipo, você tem que dar uma boa impressão para as pessoas. Puxa, eu vou ouvir essa pessoa, Porque tem pessoas que, infelizmente, elas julgam muito, são muitos julgadores. Então, assim, poxa, não quero papo com esse cara. Esse cara, às vezes, até uma atitude, poxa, é muito boçal, então, é isso, é aquilo. Então, acho que uma jaqueta bonita como essa tá impressionando também. Tá, e um pouquinho mais, vamos lá. Eu tava olhando hoje os seus stories e eu vi um vídeo curioso. Vai. Adivinha quem eu sou? Foi agora. Eu vi que tava vindo. E como é que vai ser essa noite aí na GAPA? Cara, é sensacional. A gente sabe que hoje os jovens eles são motivados por várias coisas na nossa vida, Então, assim, você trazer um atrativo, algo a mais para ele, é importantíssimo. Então, a gente vai fazer uma rede juvenil temáticas, que são personagens bíblicos. Eu falei, cara, eu tava pensando, por que é isso?
a gente vai falar daqui a pouco sobre redes sociais, com certeza, né? Mas o que a gente pensa, né? A gente fala assim, poxa, como é que eu vou fazer para que o jovem possa ir para essa rede juvenil temática personagem bíblico? Eu tenho que me vestir como personagem bíblico. Com certeza. Entendeu? Então, assim, não adianta eu só fazer uma chamada, gente, vamos lá pra rede RJH. A galera, tá bom. Aí eu vim como Lázaro, gente. E foi uma produção super manual. Peguei uma pedra, eu falei assim, rodei a pedra e ela filmou, entendeu? Assim, o que a gente vai falar sobre isso? Então, assim, vai de você querer. A gente pegou, eu falei, amor, vem cá. Ela falou, o que foi? Do nada. Do nada, né? Eu falei, vem cá, pega o celular aí. Ela pegou. E geralmente é assim, eu vou pegar uma pedra no meio da rua, peguei uma pedra, botei aqui e comecei a rodar. E vim, né, como o Lázaro. Adivinha quem eu sou? Aí a voz dela fala no final, Lázaro, vem para fora, né? Aí eu falei, sou eu, entendeu? Então, é sensacional. Nós precisamos vestir o personagem que seja como Lázaro, né? Que seja para poder, para poder trazer o jovem para a rede juvenil. Acho que é importantíssimo isso. E falando, com certeza vai ser sensacional. Eu acredito nisso. O jovem gosta, né, disso. Gosta. O que eles compartilham com a gente em redes sociais aí sobre esse tema, já estão esperando há muito tempo. E eu acho que foi o tempo, né? Foi programado, tudo para ser agora e vai ser muito legal. E qual vai ser a sua? Segredo. Eu vou revelar. Porque vai ser depois, vamos revelar. A gente canta muito o que lá, né? Sábado, na Rede Juvenil, a gente tem um momento, né? Tem a celebração. E aí, no final da celebração, ele me chama pra cantar uma música que tá aí muito no... né? Joquebed. Então eu canto essa música e tem uma outra como Não Sou Celebridade, e os meninos já ficam esperando. E quando por alguma eventualidade não tem essa música, o pessoal fica triste, né? Tipo assim, acabou, tem que sentar e tal. Então eu vou de Joquebed. Ela vai vir de Joquebed. O Moisés no cestinho. Vou entregar pra Miriam, ele lá. Sensacional. Bora lá. Deixa eu ver aqui. Vamos começar então a falar sobre o desafio dos jovens cristãos nos dias de hoje, né? Então, você já falou um pouco, mas perguntar aqui, como descobriram a chamada de vocês para trabalhar com jovens? E como tem sido essa experiência? Cara, assim, eu descobri logo quando eu entrei na igreja. Nossa igreja é a igreja muito de jovens, né? O Ministério Gapa, ele nasceu muito jovem, né? Apesar que muitos não acreditavam na gente, né? E aí a gente iniciou com 20 pessoas, e essas 20 pessoas eram pessoas muito jovens. Então, isso já veio no nosso sangue. Então, o bispo assumiu, né? Que é o bispo Marcelo Reis, que é meu irmão, por sinal. Então ele fez o Ministério Gapa, né? Assumiu como presidente, e aí a gente teve essa carreira da juventude dentro do nosso ministério. Então eu já ficava admirando já a juventude. Falei, e a gente já trabalha com jovem, mesmo não sendo líder de jovem, né? Teoricamente, né? Com a unção, enfim. Mas a gente já via com relação com esse jovem. Quando ele chegou assim, Júnior, vambora, é a hora de você assumir uma rede juvenil. Eu falei, lógico, joga no peito do pai. Brincadeirinha, eu falei, ai meu Deus, não, vambora, na hora. Então assim, nasceu, eu acho que, eu vou te dizer, quando nasceu? Nasceu quando a gente iniciou o nosso ministério próprio, de verdade, né, há 10 anos atrás. Porque a gente já trabalhava com jovens. O jovem é um número muito grande dentro da igreja. Então já nasceu com relação a isso. E quando ele jogou, ele falou assim, bora Júnior, é contigo agora você vai assumir a rede juvenil. Eu falei, vambora, vamos fazer história, vamos voltar pra cima. Foi isso. Então já vem há muito tempo já o chamado. Hoje a igreja ela tem muitas famílias, né? Mas porque essas famílias vieram através desses jovens, né? Mas inicialmente o trabalho do bispo foi esse mesmo, né? De jovens, e aí a gente herdou, né, essa unção que veio da vida dele para nós, e hoje a gente está aí além de pastor de rede, a gente é líder de geração, né,
cuida de muitos jovens e é isso. Eu sempre vejo que, principalmente no Fruto Fiel, na época de São Bódromo, Gapa, toda vez sai Gapa, porque o Gapa chega. Gapa sempre foi animado. Porque vocês sempre são assim. Cara, é diferente. Gapa chegou, é caos. Gapa. Não, é isso. Eu acho que a gente fala assim. Qual é o segredo? Então, a gente fala assim: tem gente que nasce pra contar história. Tem gente que nasce para ouvir história, mas nós nascemos para fazer história. Então, se for para a gente ser mais um no meio da multidão, então não é gato. A gente quer trazer animação, a gente quer trazer alegria, porque nós ficamos felizes, de verdade, de levar a alma para um fruto fiel. De levar pessoas, um número grande de pessoas para um fruto fiel, para uma chamada apostólica, para uma igreja, para um encontro. Então a gente essa alegria de ter vidas lá recebendo, isso sai da gente. É natural. E sai da gente e vai pro nosso corpo e diz assim, a Gapa chegou, entendeu? Mas a música foi muito legal lá no encontro, tipo, eles entrando. Sim. E tipo, ninguém sabia. E todo mundo ficou tipo, meu Deus. Aí todo mundo começou a cantar, Gapa. Também foi muito bom. A Gapa chegou. Sério. Todo lugar que vem. E fica na mente. Não, ninguém esquece. Todo mundo sabe. Gapa sabe a música. Quando você vê essa celebração aí, é amor mesmo, é alegria, a gente tá ali no natural, é espontâneo, não é uma coisa forçada. Então, quando ele falou assim, a gente se sente feliz, a gente se sente, realmente, pra gente é um motivo de festa, um fruto fiel, a gente trabalha muito com as nossas metas, assim, a gente quer fazer o melhor pra Deus, porque a gente busca fazer o melhor pra Deus sempre. Então, a gente onde vai tem barulho mesmo, tem movimento, tem gritaria, mas ali é nosso extravasamento, né, do nosso interior, para mostrar para todo mundo que a gente está feliz por estar ali, não é só uma obrigação ou tá todo mundo triste, não, a gente está de verdade ali envolvido, né, dentro do fruto fiel, vivendo aquele momento. Eu costumo dizer, se você tem o seu ministério como um peso, então você está no lugar errado. Então vá lá, então, sei lá, vai no domingueiro mesmo, fica no domingo, senta lá e pronto. Agora você vê com um ministério assim que você é algo usado por Deus, escolhido por Deus, então, cara, é isso, esse é o segredo. Então, bota pra cima, faz acontecer, vai dizer você é essa pessoa que tá fazendo história pra Deus, exatamente, fazendo isso mesmo, entendeu? É isso. Agora, continuando aqui, eu vou falar quais são os principais desafios que vocês têm a enfrentado juntos, dos jovens. Então, hoje, os jovens, não só os jovens, são bombardeados, gente. Cara, que mundo! Eu vou te dizer, vamos entrar um pouquinho mais profundo. Na minha época, quem fala isso já tá um pouquinho antigo, né? Mas assim, na verdade, mas na época, alguns anos atrás, eu vou entrar um pouquinho profundo, que se chama a pornografia, por exemplo. A pornografia hoje, antigamente, para você ter acesso à pornografia, era uma revista. E essa revista só era comprada com acima de 18 anos. Adulto, né? Um adulto, acima de 18 anos de idade. Então, assim, hoje eu tô falando um ponto, né? O desafio. Hoje é explícito. Hoje, se você pegar um aplicativo de redes sociais, né? Pode ser que não tenha explícito, mas semi-explícito, será que existe? Né? Meu Deus, é terrível, é terrível. Então, assim, tá explícito realmente isso. Então, hoje os desafios são muito grandes pelos acessos. Primeira questão é da pornografia, entre outras coisas que existe aí, que até a gente fala sobre, assim, hoje os jovens, ele precisa ser aceito. Se você não for aceito, você é excluído. Se você não for o padrão que o teu grupinho tá te dizendo, você é excluído. E a pior coisa que hoje que eu vejo no jovem é ele ser excluído.
Então ele acaba quebrando todos os princípios dele, sabe? Todos os princípios que ele tem, pode ser até dentro de casa, tem na igreja, ele quebra todos os princípios só para poder ser aceito. Ele quebra o princípio, cara, a pessoa nunca dançou no TikTok. Vai fazer. Ela vai fazer, porque a menina mais popular da escola faz, entendeu? Ou então das redes sociais, precisa nem ser da escola, das redes sociais, ela faz, então eu vou fazer, entendeu? E aí ela acaba quebrando todos os princípios dela para justamente ser aceita. Então, é exatamente isso. Os acessos das redes sociais, as várias coisas que existem, né? Isso é um grande desafio. Como líderes de jovem, a gente ganha, a gente consolida, mas a gente não pode passar 24 horas com esse jovem. Né? Então, o grande desafio é isso, quebrar esses acessos, tentar quebrar esses acessos e principalmente colocar um princípio que não possa ser quebrado dentro do coração, dentro da vida deles. Eu acho que é isso, entendeu? Então, é um grande desafio que nós temos hoje, quebrar todo esse tentar ser aceito e quebrar todos esses acessos é uma barra muito grande. Vamos lá. Bora. Vamos entrar agora sobre casais jovens. Como vocês orientam um casal jovem que começa um processo de relacionamento lá com vocês? Meu amigo, não assista Netflix sozinho em casa. É salada. É complicado, né? Não é isso? Eu acho que não assista, né, Gil? É verdade. A gente orienta bem os jovens, né? A gente acompanha. Nossa igreja tem um processo, né? De todas as vezes que o jovem tem intenção de namorar uma menina, ou a menina, um jovem, não sei, tem um processo, né? Então, ele conhece ali, é um amigo e tal, tá de olho, aí vai e conversa com o líder, a gente entra na oração, né? Se reúne. Sim. E aí o pastor é muito... Nós dois somos, né? Muito diretos, assim, muito incisivos na questão pecado, né? Manter a santidade. Momento de oração é um momento de você se conectar com Deus, ver se aquele relacionamento é de Deus, se aquilo ali vai pra frente, né? Porque nós entendemos a seguinte forma: a gente namora para casar. Sim. Né? Então a gente procura orientar os nossos jovens dessa forma, né? Evitar ficar sozinho, né? Evitar assistir Netflix no quarto, como ele falou, agora ali é só né? Fulano de tal vai chegar lá, não tem ninguém, só tá tu e a pessoa. Então assim, não dar lugar ao diabo mesmo, né? Não dar lugar ao pecado. E aí depois desse processo a gente tem ali o compromisso, né? Que aí já tem uma coisa mais, né, séria. Opa, já passou da oração, né? Deus já confirmou, vamos compromissar. E aí depois é o noivado e o casamento. E em todas essas etapas a gente está presente ali, né? A gente aparece, orienta e fala, como foi o nosso, inclusive, né? Sim, é exatamente isso. A gente tem um tempo, o ideal que a gente deixa bem programado, que namoro só acima de 17 anos. A gente já deixa claro Também. com relação a isso. Porque, na verdade, até abaixo de 17 anos, é difícil você ter uma programação para casar. Porque você, como a pastora a Gil falou, você namora para casar. Você não namora pra ficar namorando. Pra passar tempo. Pra passar tempo. Porque aí é salada, meu. Não tem onda, não tem primeiro. Pecado! Irmão! Enfim. Então, assim, vai cair, mano. Vai cair. Então, assim, a gente é acima de 17 anos, oração, passa os 3 meses de oração, depois vem o compromisso, que é o namoro, depois do namoro, aí vem o noivado e o casamento, e a gente vai programando. Na conversa que a gente fala assim, olha, deixa eu falar uma coisa pra você. A gente bem sincero com ele, fala assim, ó, não vamos dar brecha para Satanás, vamos dar brecha pro pecado. Então, assim, se queimar, foge, meu amigo. Não tem como. Porque você é homem, você é mulher. Então é por isso que vocês estão juntos. Mas o que a gente fala principal da seguinte forma? Fala assim, olha, fulano, você sabe por que ela está interessada em você? Você sabe por que ele está interessado em você? Não é porque os lindos olhos azuis que você não tem. Não é por causa disso.
Ele tá querendo interessar por você por causa que você é um homem de Deus. E você é uma mulher de Deus. Pela referência que você Pela é. referência que você é. A partir do momento que tu perde essa referência, já era. Acabou. Essa é a parada. Então, assim, o que a gente coloca no jovem que está iniciando um namoro é dessa pegada, é dizer assim, ó, tem pessoas mais bonitas, infelizmente vão ter. Mais bonitas, tem pessoas mais inteligentes, vão ter. Tem mulheres mais bonitas do que ela, vão ter. Vai ter pessoas mais... Vão ter. Mas pessoas igual a elas, santificadas, separadas, referência, aí vai ser difícil, meu irmão. Então, aí que eu digo para eles, então se vocês entrarem em pecado, desculpa, a referência acaba. E quando você perde essa referência, aquele amor, aquele carinho, aquela admiração, já era. E aí é ladeira abaixo pro teu relacionamento. Então, quando a gente discipula um futuro relacionamento ou um casal, é exatamente isso. Não perca a sua referência. É isso. Anota aí, referência. Vocês que estão solteiros aí, ó. Olha, esse é o nosso próximo livro que a gente vai estar publicando. Referência. Não perca essa referência. Mas falando em relacionamento, como é que começou o de vocês? Conta aí a história pra gente. Foi lindo. Não, primeiro, quem se apaixonou primeiro? Acho que eu. Olha. Não tem como resistir, né? Uau! Próximo livro. Não há como resistir. Anotei. Vou contar? Pode iniciar. Você vai contar a sua versão, Uhum. aí depois vem aí depois vem a original, entendeu? Porque o homem conta a verdade. Não, eu sou muito dos detalhes. Aí a mulher... Muito dos Eu detalhes. sou dos detalhes. Né? Eu acho que eu posso iniciar. Ele era bonito assim ou... Lindo. Não, eu fiz ele na mulher. Ele já era lindo, ele ficou mais. Gente, eu tava de boa no meu Facebook. Feliz da vida, tranquilo. Feliz da vida. Gente, Facebook. Facebook. Tem um né? lado positivo das redes sociais, né? Tem um lado positivo das redes sociais. Então tava no Facebook, pá! Um convite, mano. Mano, eu olhei assim, eu falei, ai, papai, agora, velho, que eu vou encontrar minha amada. Falei, não é possível. Aí eu... Eu era jovem, né? Essa é linda, meu amor. Virou um podcast de amor aqui. Mas aí, então, eu recebi um convite. Falei, uau, quem é essa, gente? Que eu nunca tinha visto. Solicitação de amizade. Aí continua, vai. Não, vai. Aí continua. Eu peguei e aceitei na hora, né? Não pensei duas vezes. Vai que ela desiste. Vai que ela fala assim, não, eu errei. Eu tava vendo, sabe assim, o feed. Eu falei, não, meu amigo, na hora. Não fiz nenhum drama, ó. Então eu aceitei. Aí eu olhei assim, uau, quem é essa mulher? Aí eu já comecei, eu falei assim, Aí ela mandou o convite, aí eu comecei, a gente começou a conversar pelo bate-papo. Oi, tudo bem e tal, não sei o quê. Bom dia, aquele lance de porteiro, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Né? Normal, sem problema nenhum. E aí a gente foi, eu falei assim, não, mas eu tenho que mostrar que eu estou interessado, né, mano? Então, vamos embora, o que eu faço? Vou lá, o que eu faço? Não vou curtir as últimas fotos. Vou curtir as primeiras fotos que já tem. Pra dizer assim, o cara tá me stalkeando. As mais antigas. As mais antigas. Então ele tá interessado em mim. Eu comecei, né, tal. Aí comecei a comentar. Então foi basicamente isso. Aí ela vai continuar. Parte dos detalhes. Parte dos detalhes. Aí a versão dela do outro lado do celular. Não, foi exatamente isso, né? Eu tava no Facebook. Hoje em dia, eu quase não uso mais o Facebook. Eu quase não olho mais Instagram mesmo. E apareceu ele pra mim como amigos em comum, né? Aquela aba que aparecia assim, agora não sei se ainda... Mas você já tava na Gapa já? Ele era da Gapa e eu era de outra igreja. Eu tava em outra igreja, né? E aí apareceu lá, amigos em comum. Deixa eu só regular aqui. E aí eu disse, opa, talvez pessoas que talvez... Já tinha barba, já assim? Não. Isso aqui é aquela... Produção minha, quer falar. Então, é estilo. Aí tinha lá, pessoas que talvez você conheça, né? Eu olhei e disse, realmente, eu acho que eu conheço, né? Sei lá quantos amigos em comum, né? Aí cliquei, mandei... Não, aí eu antes olhei, né? Opa, acho que eu vou... Peraí, tinha acontecido um evento lá, uma situação que a gente tinha perdido uma amiga, tava lá minha foto de luto, né?
Falei, eu não vou mandar uma solicitação de amizade com a foto luto. Olha, Vou escolher uma foto, hashtag fica a dica. Fica a dica. vou escolher uma foto natural, bonita, né? Que a pessoa vai olhar e vai dizer, tá. Interessou. Porque ele não ia aceitar. Ele disse que se eu mandasse um luto, ele não ia nem ver. Tá atrás de mim. Como assim, né, gente? Do nada. Aí eu fui lá. Será que ela tá querendo compactuar o que eu... Bom, enfim. Vai mandar por mim, né? É estratégia, Aí gente. eu fui lá, escolhi uma É. foto bonita e tal, coloquei a foto e disse, agora eu vou mandar a solicitação. Pá, mandei a solicitação. Pensei assim, acho que daqui a uns 2 dias ele responde, né? Uhum. 2 minutos. Assim, 2 segundos, sei lá, 10 É uma pessoa minutos. difícil. Ele foi lá e aceitou, eu disse, opa. Aí começou essa coisa, eu daqui, ele de lá. E aí eu comecei a ver as fotos dele, né? As fotos dele, acho que era na época do Louvareia, né? É, Lu, É, e aí ele tava com uma blusa, assim, tal, bonita. E eu olhei e falei, gente, esse aqui é o meu marido. Sério? Sério. Nossa. Eu não contei isso pra ele de imediato, porque eu não queria assustar ele. Esse é meu marido! Você vai casar comigo. Eu não queria assustar ele, mas eu olhei pra aquela foto e eu disse, esse é o meu marido. Juro pra vocês. E eu senti um negócio assim que eu falei, é ele. E eu conto uma outra versão, mas todo mundo fica rindo de mim, né? Que eu digo, queimou aqui, né? E aí eu senti aquilo especial. Eu disse, é de Deus. Né? Eu já tinha passado por umas situações no passado aí de muita luta, muito sofrimento. E aí eu disse, esse é o cara. E aí eu fiquei. Ali, o início daquele momento, foi um propósito com Deus mesmo. Né? De, Senhor, se for da tua vontade, conduz para que a gente seja casal, marido e mulher. Mas se não for, afasta de mim se for um laço, né? Eu não queria sair da presença de Deus. E aí a gente começou a conversar. E realmente era assim, a gente conversava de manhã, ele respondia de tarde para noite. Aí eu respondia no outro dia, e assim a gente ficava. No bom dia, boa tarde, boa noite, a gente não conseguia ter uma conversa. Aí eu lancei. Então, eu não consigo te responder e tal, é muito difícil falar por aqui. Netflix. É muito difícil falar por aqui. É difícil, né? Desculpa eu demorar. Ele falou, então, pega meu WhatsApp. Aí, opa, Vou falar pra ela, que é mais rápido. peguei o É WhatsApp. mais rápido. Sem pedir o WhatsApp, eu consegui o WhatsApp, olha aí. Né? Muito bom. Aí ele me deu o número, a gente começou a conversar pelo WhatsApp e assim a gente foi. Nessa época, ele viajava muito a trabalho. Então a gente ficava realmente se falando. Até eu decidir chegar até ele pessoalmente, a gente conversou muito tempo. Quanto tempo ficou pra vocês se encontrarem? Não, assim, muito tempo que eu digo, acho que foi Acho que é um mês, mais ou menos. um mês e pouco, pra eu receber um convite pra ir na igreja dele. Entendeu? E olha o dia que ele me convida. Já é pra contar, aquela? Aí a gente tem as redes de solteiro, né? A gente tem redes... Já era indireta já. Não. Já levei a meu irmão, é estratégia. E assim, antes disso, teve um momento que, tipo, ele passou um dia todinho sem me responder, né? Ai, meu Deus, que neurose. Hoje eu vejo assim, uma pessoa, né? Não era tóxica. Não era não, gente. Não, só foi assim, a gente passou um tempo, como ele viajava muito, então eu acho que ele tava muito ocupado e tal, e ele não respondia. E eu falando sozinha, né? No telefone comigo. Aí eu falei pra ele assim, ó, eu acho que você tá ocupado, não vai dar e tal. Aí eu descansei, falei, Deus, eu não vou, né? Se ele não falar, se ele não responder, tá tudo certo. Eu vou entender o teu sinal e tá tudo certo. Aí eu deixei ali, acho que foi um dia mais ou menos Gente, no ela outro. me deu um gelo. Eu concordo, eu acho que Ela me foi deu um gelo. Não, É porque só porque eu não respondi boa tarde, boa noite, não sei o quê, aí ela ficou sem falar comigo. a pessoa come com o telefone, dorme com o telefone, vai pro banheiro com o telefone, faz tudo, aí não vê uma mensagem. É porque não dava tempo, a gente tinha que botar aqui, ó, não dava pra responder. Não, mas assim, eu acredito nos propósitos de Deus. Como eu tava ali orando, pedindo a Deus realmente uma direção, né? Deus respondeu, que ele respondeu a mensagem. Porque se ele não tivesse respondido, eu já entendia que era a vontade de Deus, né? Eu tinha levado tanta peia, meu amigo, da vida aqui. Aí a gente voltou a se falar, né? Aqueles 2 dias sem se falar. Aí quando eu voltei, eu já voltei. Falei, não, eu tô perdendo a minha gata. Não tem como. Falei, mulher, vamos pra igreja, vamos pra uma rede juvenil, uma rede de... Não, vamos pra igreja.
Ela, igreja, porque eu sou um cara de Deus. Conquistei e tal. Aí eu convidei ela pra igreja. Cara, ele me convidou no dia da rede de solteiros. E assim, Imagina. E aí aí a igreja já tinha 3 anos, a igreja, né? E eu era um dos únicos solteiros que existia na igreja, né? Solteiro cobiçado. Então, assim, a galera já tava assim de olho, né? Eu falei, eu tô de boa. Não, Deu confusão. a mulher da minha vida vai chegar no tempo certo. E aí eu levei ela pra rede solteira. Agora tu imagina eu chegando com ela na rede solteira, né? A galera. Meu Deus. Quem é que tá chegando? Quem é? Ela De onde ela é? Aí eu disse, calma aí. Não, o bispo fala que no dia que ele anunciou a oração lá na igreja, que eu também não sabia, né? Foi uma surpresa pra mim. A igreja ficou vazia, assim, foi na rede, né? Na outra rede já tinha aquele monte de mulher tinha ido embora, assim. Tava tudo por causa dele, gente. A gente costuma anunciar quem está iniciando o compromisso, quem está iniciando o namoro na igreja. Aí, beleza. Aí eu falei assim, não, vambora, a gente vai iniciar um compromisso agora, tá? Beleza. Aí a gente foi para uma segunda rede de solteiro. Na segunda rede de solteiro, aí o bispo anuncia, gente, vamos lá? Quem está iniciando as orações agora? Aí falou, Júnior e Giovana. Aí a galera, aí ele parou. Aí em vez de continuar e falando dos outros casais, aí a galera, todo mundo. Foi. E eu tava lá atrás, eu fazia bem assim, ó. Sabe, vai sumindo. Eu, meu Deus. E todo mundo olhando. Aqueles olhares assim. Aí tinha gente, não sei o que. E outras pessoas. Sensacional. E ela pegou. Então foi isso. A gente iniciou dessa forma pelo Facebook, a gente se conheceu, marcamos pra conhecer, depois a gente foi pra rede solteiro. Aí iniciou o namoro, o noivado e casamos. Foi isso que a gente teve, né? A gente passou 1 ano e meio, mais ou menos, com o namoro e 1 mês pro casamento. Eu pedi em dezembro, em casamento, e em janeiro. Eita, legal. E vocês estão quanto tempo de casado? 7 anos. 7 anos, né? 7 anos de casado. Ela se apaixonou primeiro. Mas eu não resisti. Eu primeiro. Agora tem uma questão assim, muito interessante, assim, porque os homens, eles são muito no pensamento. Eu falo por mim, né? Assim, Deus, manda uma mulher top aí pra gente, né? A gente tá precisando e tal. E ela fez uma carta, não é isso? Então ela fez uma carta com as características de um... Eu conto isso até lá no meu depoimento, lá no encontro, né, meu testemunho. Eu fiz uma carta antes de conhecer ele, e como se eu estivesse escrevendo para o meu amigo, né? Deus, meu amigo, sou eu de novo, quero te apresentar aqui a minha vida, como eu tô, e eu quero que tu conheça os desejos do meu coração, os sonhos que eu tenho para minha vida agora. Porque antes disso eu fiz um ato simbólico de tava dando tudo errado, e eu disse, Deus, tá aqui. Essa é a minha vida, meus problemas, tudo meu. Cuida, porque eu já fiz escolhas erradas demais. Então eu não quero mais errar, não quero mais viver essa vida. Quero que tu conduzas a minha vida. E quando eu fiz essa carta, eu escrevi todos os tópicos que eu queria para minha vida. Sentimental, profissional, na minha casa, enfim, fui escrevendo tudo. E aí eu pedi para Deus um emprego, que naquela época eu estava desempregada. Pedi para Deus eu não tinha terminado ainda. Não, já tinha terminado minha faculdade. Já tinha terminado minha faculdade. Mas assim, eu fui colocando várias situações, pontuando. E quando chegou no quesito relacionamento, eu disse, Deus, eu quero um homem que te ame em primeiro lugar. Um homem que faça a tua obra e que me trate como eu gostaria de ser tratada, como eu mereço ser tratada. Que me valorize, que... eu tenho uma filha, né? Tinha uma filha antes do relacionamento e hoje é filha dele, né? Ele ganhou uma filha de presente, então eu vim Kinder Ovo, né? Com a surpresa. e eu dizia, Deus, eu quero que ele ame a minha filha também, que ele trate ela bem, que ele não faça mal para ela. E coloquei todas essas qualidades e disse, quanto à beleza, fica por sua conta. Eu não quero pedir beleza. Aí eu digo para as meninas, Deus foi tão bom. Caprichou. Minha filha, você já sofreu. Vou caprichar aqui para você. E eu falo isso para as meninas, ok, então. E assim, esse processo da carta, de fazer a carta, dobrei e eu orei ali
acho que umas 2 semanas, na carta. Todo dia eu orava, dizia, Deus, está aqui os desejos do meu coração. No final da carta eu coloquei assim, Deus, esses são os desejos do meu coração, mas foi segundo a tua vontade e o teu querer. Porque a gente entende, né, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E aí, depois desse tempo, acho que essas 2 semanas orando, eu conheci ele. E eu entendi que estava dentro do propósito da minha carta, da minha oração com Deus, né? Eu acho que eu acredito que é isso, né? Falando sobre relacionamento, você não deixar de acreditar, né? Não deixar de acreditar sobre um relacionamento bom, um relacionamento que vai te respeitar, que a pessoa vai te amar. Não desistir dos projetos de Deus sobre a sua vida, né? Ela escreveu uma carta, eu orei a Deus buscando uma esposa, uma mulher que seja extraordinária sobre a minha vida, né? E foi exatamente isso que Deus me mandou, Deus me enviou. Então, assim, acredite numa pessoa certa sobre a sua vida, acredite em família, acredite que o propósito família, ele é perfeito, ele é verdadeiro, segundo o coração de Deus. Acho que é isso. Isso. Homem da carta. Vamos lá. Show. Pode fazer. Quais as dicas que vocês dariam para os jovens terem uma vida separada do mundo e nos dias de hoje? Ou seja, uma vida de santidade. Eu acho que o jovem ter uma vida de santidade, ele precisa estar envolvido no propósito de Deus. Não adianta. Hoje, o mundo, se você não tiver no propósito de Deus, dentro de uma igreja, fazendo a obra de Deus, não tem bom. Não tem bom. Isso eu não falo nem para o jovem. Eu falo para o adulto. O pastor hoje, se o pastor hoje não for para o culto, se ele não estiver congregando, se ele não estiver sentado para receber, se ele não estiver com propósito, meu amigo, não tem como. Não adianta. Então, o jovem, o primeiro caminho, esse jovem, você tem que dar um propósito para ele. Se você não der um propósito para o jovem, ele vai cumprir outro propósito. O propósito do pecado, o propósito de fazer vídeo no TikTok para ser igual um tiktokeiro aí, como é que se tem por aí. Você entendeu? Outras vozes. Ele vai ouvir outras vozes, ele vai seguir outros caminhos. Então, dê um propósito para esse jovem. Dê um propósito genuíno e verdadeiro e que ele possa viver essas experiências com esse propósito, né? Envolva ele que seja nas células, envolva ele que seja dentro das redes juvenis, dentro dos evangelismos, dos cultos, né, das orações. Envolva esse cara. A gente costuma dizer assim, que aqui na Gapa não tem tempo para pecar, meu. Não tem tempo. Tiro, porrada e bomba. Então é isso. Então, hoje o jovem, você tem que dar um propósito para ele. Dê um propósito. Qual é o propósito? O melhor de Deus, o melhor para a sua vida está em Deus. Dê um propósito para ele. Quando você dá esse propósito para ele, ele vai resistir ao máximo. E se ele cair, ele vai voltar. Ele vai voltar porque ele fala assim, cara, o que eu fiz da minha vida? Deixa lá, eu vou tentar de novo. Eu acho que é isso, né? Eu acredito que é o acompanhamento, né? A orientação. A gente, como líder de jovens, a gente tem que acompanhar, focar, incentivar, orientar. E eu costumo dizer lá em casa, eu falo para as discípulas, né? A gente orienta, a gente dá os conselhos que a gente daria para os nossos filhos, para que eles permaneçam, para que eles tenham... E eu sempre falo isso. Se eu tivesse na minha juventude alguém que me orientasse, alguém que dedicasse tempo à minha vida, como eu faço com vocês, teria sido muita coisa teria sido diferente. Então, o jovem, ele, como a gente já falou lá no início, né, ele é bombardeado, o mundo está aí oferecendo muitas coisas e a gente precisa mostrar para eles que aquilo ali tudo é passageiro, que não tem futuro, né? Que caminhar com Cristo é melhor do que caminhar no mundo. A gente se diverte hoje lá no mundo, chega em casa e tá chorando, né? Falou aí que, no exemplo, o mundo oferece muitas coisas. E vocês veem hoje em dia que a igreja tá faltando oferecer também muitas coisas. Ela tá ficando um pouco para trás. Em relação, o mundo tem muita coisa a oferecer. Oferece. E às vezes a igreja atualmente tá
Fica mais difícil o jovem se firmar, ele vai e volta, vai e volta. Como é que o senhor vê em relação a isso, a igreja hoje em dia? Cara, Principalmente com os jovens, né? é verdade, é verdade. Infelizmente, tem algumas igrejas que não dão a devida importância para o jovem. Só que o jovem é o futuro da igreja. Na Gapa não tem tempo pra pecar, gente. Não tem tempo para pecar. É o futuro. Então, A gente arruma logo alguma coisa pra gente trabalhar. a gente Né? trabalha. Voltando rapidinho, o que vocês envolvem os jovens lá? Então, como eu falei, a gente tem um evangelismo, né? A gente tem a rede juvenil, mas antes da rede juvenil a gente tem as células. Uhum. Só que essa célula, o que a gente fala? A gente trabalha para essa pessoa já ser líder. Poxa, mas eu vou jogar ali na frente, para ser líder, vou matar o cara, né? Não é isso. É porque assim, cara, olha só. Hoje, se você pegar uma criança de 5 anos de idade, você vai ver que ela já está sendo bombardeada por Satanás. É com vídeos, é com várias situações. Com Desenho. Entendeu? Então, É assim, triste, né? não somente isso, mas se você pega uma criança de 10 anos, 12 anos, tem vídeos no YouTube que fala sobre pedofilia, que fala sobre homossexualismo, que fala várias coisas que vão corromper a caminhada deles. Então, assim, a gente pega esse jovem e fala assim, olha, deixa eu te colocar aqui um propósito sobre a tua vida. Deixa eu colocar aqui Deus sobre a tua vida. Né? Então, a gente colocando isso, porque essas pessoas de 12 anos, eu vou chegar lá e vou dizer, o tiozão quer falar pra mim, mano. Tá louco? Entendeu? Agora chega uma pessoa dos mesmos 12 anos dela, mesmos 13 anos, fala assim, cara, é muito legal Deus, é bacana, eu choro na presença de Deus. Eu falei, é mesmo? Então eu fico assim, é muito legal lá na igreja, a igreja, a gente brinca, a gente conversa, a gente se diverte. Aí vai assim, eu quero isso, porque lá onde eu estou, no secular, não tem isso, é muito o que você pode me dar, entendeu? Então, assim, o que a gente envolve? A gente envolve muito nas células, como amigos, entendeu? Como as reuniões dos amigos. Então, hoje tem célula, amanhã tem uma reunião de amigo dentro da célula. Amanhã tem uma farofão jump, né? Que é o farofão todo mundo comendo a mesma colher, entendeu? Então, tem um futebol, tem isso. Então, a gente procura trabalhar com cada líder e esse líder saber discipular da melhor forma possível para estar envolvido os jovens dentro da sua célula, E na Gapa, todos os dias tem célula. Todos os dias tem líderes fazendo células em Manaus. Então, assim, são várias gerações dentro da igreja, né? E vários líderes trabalhando. Então, tem líder... Na nossa cobertura tem 2 a 3 células por semana. Tipo assim. Fora os dias que eles vão pro nosso M12. Ou então tem até mais. Então, eles estão sempre ocupados, né? Estão sempre envolvidos ali. E quando não é a célula, tem a rede juvenil e tem os eventos da igreja, né? Encontro... Fruto Fiel, o que mais? Então, e falando sobre a pergunta com relação ao que a igreja pode fazer, né? A igreja ela pode fazer muita coisa. Ela pode fazer muita coisa. A primeira coisa que a igreja ela tem que entender é o amor por almas, é o amor por vidas. Entendeu? Então, o que eu vou fazer? Não sei se vocês, na época, o videocassete, né, as locadoras, elas terminaram. Com os streamings que começou a aparecer, não existe mais fita, né? Não existe mais a locação de fita, a locação de DVD na época, né? Não existiu. Mas o cinema é dessa mesma época. O cinema é da mesma época. E por que o cinema não acabou? Porque daqui uma semana, um mês, 2 meses, o filme já está no streaming. Entendeu? Por que o cinema acabou? Por causa da experiência que você está dentro do cinema. Então, a igreja, ela tem que ter essa estratégia, sim, de trazer o jovem para uma rede temática, de trazer o jovem para a igreja. Né? Às vezes, a igreja é muito bombardeada. Eu acho que quem faz isso, a igreja é muito bombardeada por conta de estratégias, né? Mas nós temos que entender que essa estratégia não é para fazer um uba-uba. A estratégia é para trazer as pessoas para dentro da igreja. E aí dentro da igreja é que a gente insere Jesus.
é que a gente insere, a gente faz uma rede temática? Faz. Só que qual a administração que eu vou fazer? Os heróis da fé. Cara, então a gente vai fazer um desfile, lá a gente vai fazer um desfile sobre os personagens bíblicos. Vai ter premiação. Vai ter premiação. Aí o cara, eu vou lá porque eu quero um ingresso do Thales Roberto. Eu vou lá então para ver esse desfile. Ele vai rir, ele vai ver o personagem, depois vai vir a palavra. Fala sobre os heróis da fé, quem foi? O cara assim, quem é esses caras? Eu quero ser quem é esses caras. Entendeu? Então a igreja pode fazer muita coisa. Primeira coisa é você amar a vida. É você amar exatamente os jovens que estão ali querendo receber mais de Deus, sabe? Então, faça as estratégias para ter ajuda lá. E quando eles estiverem lá, pregue a palavra e coloque o Espírito Santo. Porque assim, não adianta você fazer um oba-oba sem presença. Quem muda é o Espírito Santo. É por isso que a gente faz. A gente faz da palavra, a gente faz o desfile, faz a rede temática, mas você pode ir lá, que vai ter presença do Espírito Santo. E é nessa presença do Espírito Santo que há todo o mover. Eu vou te dizer, vou te dar até um exemplo. Uma vez a gente estava lá, a gente fez uma rede temática, e aí no meio da rede, um moleque levanta. Eu falei, cara, esse moleque vai dar trabalho. Vai cair capetado, será que vai ter alguma coisa? Eu falei, meu Deus, amém. Aí ele levanta com a mão fechada. Com a mão fechada, ele vem até mim. Eu falei, agora vai. Aí eu estendi minha mão. Quando eu estendi minha mão, ele soltou. Aí quando ele soltou, era um pino de cocaína. Que agora é pino. É um reservatóriozinho, né? Que fecha assim. Isso. Ele estava entregando o vício dele na minha mão. A mudança de vida dele. Numa rede juvenil. Numa rede juvenil. Se eu não tivesse feito algo para trazer ele para dentro da igreja, esse moleque nunca ia ter acesso a Deus. Nunca. Nunca. É isso que é amor por alma. É isso que é mudança do Espírito Santo. Entendeu? Que top. Até mesmo a ação de estender... Até ele andou muito até o local? Andou um pouquinho. Até mesmo a ação de alguém bloquear ele ali. Se alguém tivesse bloqueado ele no meio do caminho também. Sim. Eu falo sobre rede, cara, é sensacional. Se você nunca pregou isso na rede juvenil, um dia você vai pregar, que fala sobre Lucas, que é 5,18, que ele fala daquele paralítico que os amigos carregavam, né? Os amigos carregavam para ter acesso a Jesus que estava dentro de uma casa. Eu costumo associar sobre a rede juvenil. Sobre a rede juvenil. Aqueles caras, eles poderiam sair quebrando todo mundo pela frente. Só que os caras tiveram uma estratégia. Qual é a estratégia? Meu irmão, vamos subir no telhado. Vamos vamos largar esse cara, vamos descer esse cara, bater o milagre. Isso é sabedoria. É isso que a rede juvenil tem que ter. Você tem que ter uma estratégia para que seja você subir no telhado para alcançar o milagre de Deus. Entendeu? Porque todos, eu acredito que o jovem tem que ter acesso. Pastor, mas eles não vão ser mudados de imediato. Cara, é um processo. É um processo. Nem é um nós processo. Fomos, né? Nem nós. É um processo. É por isso que eu digo por amor à vida. Por amor a essa alma. Por amor a esse jovem. Quando você coloca esse amor, tudo acontece. É não desistir, né? É não desistir. Então, faça essa estratégia. Faça estratégia. Aí, a galera fala. Quando faz, fala. Quando não faz, fala. Meu amigo, faça. Seja algo diferenciado para Deus. Seja algo diferenciado para Deus. Poste nas redes sociais sobre... do Lázaro. Faça o vídeo do Lázaro, bote... E aqui dali vou dizer uma meia de futebol, que eu amarrei na minha cabeça para dizer que é Lázaro. Faça isso. Porque onde estão os jovens? Os jovens hoje estão onde? Estão nas redes sociais. Quer que eu diga? Quanto tempo você usa por dia do celular? Bocado, mas eu acho que umas 4 horas. Mais. 6 horas usando. Entendeu? Um culto, uma rede juvenil, é quanto tempo? Uma rede juvenil, 2 horas. 2 horinhas aí. 2 horas. Agora tem um pouquinho mais que a gente. Começa às 6 lá, né? Começa às 6, termina às 9. O bicho quer matar a gente, tá tudo bem. Mas assim, o que eu quero te dizer? É que todos os dias ele é bombardeado por algo que não é de Deus.
E ele passa 2 horas apenas num culto. Então, onde que nós temos que ir? Vamos nas redes sociais, vamos fazer estratégia, vamos tirar esses caras de dentro da casa. Entendeu? Essa é a parada. Esse é o lance. Só que a galera foi muito... Não vamos fazer isso. Meu irmão, faça. E deixa os outros fazerem. Vá lá. Eu convido. Vá lá no culto da RJ Gapa. Vá lá ver como existe estratégia sim, mas existe mudança de vida. Existe a presença do Espírito Santo. Essa é a convicção que eu tenho. Entendeu? É isso. Vamos lá. Então, a gente vê a célula como uma estratégia fenomenal para a gente alcançar vidas. Eu acho que muitos aqui foram alcançados por causa de uma célula, ou quem está assistindo foi alcançado por uma célula. Né? Porque, infelizmente, fizeram uma visão de igreja muito complicada, entendeu? Até mesmo os memes que existem aí, eles podem até dificultar a ida de qualquer pessoa para a igreja, né? Então a célula é uma estratégia, cara, fenomenal. Se você me perguntar quem são as minhas referências hoje, eu vou te dizer, Apóstolo René Terra Nova. Esse é o cara. Ele é minha referência. Ele é a nossa referência. Porque ele trouxe essa visão celular extraordinária, entendeu? Então, assim, a gente trabalha com líderes, né? Nós somos líderes de geração. Nós, como líderes de geração, nós temos os nossos 12, e esses 12, eles fazem célula. Nós também fazemos células, nós como líderes de geração, porque não adianta eu te cobrar se eu não faço. Isso não vale, isso é muito legal. Vai, faz célula. Mas não, eu faço. Eu tô no sofazão lá de casa, né? Hã? Eu tô no sofazão lá de casa. Eu tô no sofazão, eu falei, não, opa, vai começar por mim. E quando eu for cobrar você, eu falei, cadê a nossa célula? Cadê a sua célula? Não, pastor, mas o senhor... Opa, eu faço. E você, já fez? Eu vou pro meu M12, você vai? Então, falando sobre célula, eu tenho célula. Então, assim, a célula, quem é casado, pode fazer célula com casado. Entendeu? Pode fazer com homem e mulher. Quem é solteiro, só com homem e só com mulher, né? Adolescente e tal, e a gente vê se adolescente ou jovem, aí qualquer coisa a gente direciona para E a questão do adolescente é mais afinidade, né? Mais afinidade. A gente direciona para um líder mais jovem, alguém que tem ali mais afinidade, que é para ele se... posso dizer reconhecer? Para ele se adaptar, para ele se achar naquele meio, né? Tem pessoas da mesma idade. E essa célula, o que acontece? Essa célula vai te ajudar a levar pessoas para a igreja, entendeu? Então, assim, o meu bispo, Marcelo Reis, é outra referência que eu tenho. Ele coloca muito pra gente com relação a isso. Façam célula, porque célula você vai conseguir alcançar pessoas que difícil vão para uma igreja. E quando você conquista ele na rede juvenil, ou quando você conquista ele na célula, a gente leva ele para a rede juvenil. E na rede juvenil a gente leva ele para o culto. Às vezes, sabe assim, às vezes as pessoas falam assim, o que uma rede juvenil tem que ser feita? Primeiro, claro, Deus, princípio de Deus, não sei o quê. O que tem que fazer? O que a gente tem que fazer? Bom, primeira coisa, siga o que a tua igreja está fazendo. Não seja contra a sua igreja. Infelizmente, tem pessoas que querem ser Josué, Moisés já vivo. Não dá, cara. Entendeu? Moisés ainda está vivo. Deixa Moisés seguir o caminho dele, deixa ele fazer, e aí tu faz a tua história. Essa é a verdade. Você entendeu? Então, assim, a rede juvenil, ela tem que seguir o que a igreja está fazendo. É o caminho que a igreja está fazendo. Já diz rede. Rede quer dizer o quê? Para você lançar a rede. É para você colher para o culto. É isso que tem. Então, o segredo numa rede juvenil é, primeiro, Deus, a presença de Deus, mas também é você seguir o que a igreja te passa. Entendeu? O que a igreja está passando. Essa é a verdade. Então, a célula é fenomenal para a gente poder conquistar as pessoas onde a gente não consegue ter acesso e levar ela para uma rede juvenil, para um culto. Uma dica para quem quer trabalhar com jovens. Liderar jovens. Diz que jovem dá muito trabalho, né, mãe? Não.
Então, eu falei sobre isso, sobre amar. Ame verdadeiramente. Ame aquele jovem, cara. Ame, cara. Ama aquele jovem, ama aquele cara que vai ter uma mudança. Você vai conseguir ter uma mudança. Então, assim, ame aquele jovem, coloque ele em atividade, dê um propósito para a vida dele, e faça que ele participe de tudo isso. Faça com que ele participe de tudo isso. Eu vou te dizer, hoje o mundo está sem referência. Desculpa, mas o mundo está sem referência. São poucos que dão referência. Então você, como líder, seja uma referência. Seja referência. O jovem hoje, eles estão carentes de referência. Nem dentro de casa ele tem. Infelizmente, nem dentro de casa ele tem referência. Não tem referência de um pai, não tem referência de uma dignidade, de um homem de respeito, de uma mulher de respeito. Então, assim, você como líder de jovem, ame e seja uma referência e coloque ele dentro de um propósito. Acho que isso é muito importante. Então, faça isso e não desista daquela pessoa. Faça o que tem que ser feito, né? Falando sobre rede juvenil, sobre estratégia, outra referência que eu tenho é o pastor Luciano. Aquele cara é louco, mano. Então, assim, ele é extraordinário. Eu tenho uma referência que é ele. Então, ele perguntou o pastor dele, o que eu não posso fazer na rede juvenil? Ele perguntou, o pastor dele falou assim, só não peque. Essa é a estratégia, só não peque. Então, assim, a palavra de Deus diz, né? A palavra de Deus diz, você pode fazer tudo, mas nem tudo te convém. Então é isso, você como líder de jovem, cara, arrebenta. Então, como ele falou, só não peque, entendeu? Só não peque. Eu acho que existe limite, sim, né? Mas você não pode se limitar. Fure as fronteiras e faça história. Acho que é isso. Como surgiu a RJ Agapo, o nome da RJ Agapo? Então, como o bispo, que ele era o líder da rede juvenil, né? Aí quando ele chegou para mim, ele falou assim, olha, Júnior, a rede juvenil agora vai ser tua. Continua, tá associado aqui. Ele falou, Júnior, agora a rede juvenil vai ser sua. Aí eu falei, legal, bacana. Aí eu falei assim, e o nome? Eu posso mudar? Ele falou, qual vai ser o nome? Aí ele falou, o nome é rede juvenil. Eu falei, só um pouquinho. Posso nem mudar um pouquinho? Porque tinha uns nomes super legais, tipo Atos é um nome legal. Então assim, eu falei, então, já sei, tive uma ideia. Eu falei assim, não vou mudar o nome. Aí ele falou, não? Ele falou, não, mas eu vou abreviar. Ele falou, como assim? Vou colocar RJ Gapa. Aí ele, tá beleza. RJ Gapa. Esse é o nome. Então assim, cara, e foi incrível. Não existia RJ Gapa no Brasil inteiro. RJ. E não existia RJ. Sempre se falava rede juvenil, rede de jovem. Não se falava RJ. Aí como a gente colocou RJ, para ficar uma coisa mais garotona, tal, ficar bacana, né? Vamos ficar um negócio legal. E quando a gente colocou RJ, gente, assim, hoje, se você colocar no Instagram, se você colocar RJ, você vai ver um monte de rede juvenil com esse nome, RJ Intense, RJ aí o nome do ministério. Ou então colocando algo a mais, mas continua no mesmo sentido de RJ, entendeu? Então isso foi sensacional. Eu virei pra ele e falei assim, ó, tá vendo? Olha que bacana. RJ. Pode pesquisar assim, RJ, você vai ver que tem um monte de ministério hoje, um monte de rede juvenil com RJ. Com RJ, entendeu? Teve gente que mudou os nomes, que era um nome, então a inauguração de outras redes colocaram RJ ou algo do tipo. Então, sensacional. E outra coisa que eu falei, a gente ia assim, cara, a gente está passando agora o cajado, né? A gente está passando o cajado, por exemplo, eu tenho como referência o Maurício, o apóstolo Maurício, ele fazia o Jovem Profeta. Cara, é coisa de louco, mano.
aquela cruzinha que era pintada assim, era louco o Jovem Profeta. Depois disso, cara, foi uma referência em Manaus. Depois disso, eu tava na época do Mi, que os apóstolos Monteiro teve foi do Cajado lá. Cara, eu tava lá, eu vivi aquilo. Então, assim, foi do Cajado que foi o projeto Jump. Nossa, mano, que coisa sensacional, me arrepio aqui, entendeu? Então a gente falou assim, eu falei, Bispo Alon, você vai me passar a RJ, a Rede Juvenil, só que o nome eu vou mudar e o estilo da RJ a gente vai mudar. Hoje a gente faz uma Rede Juvenil no meio da galera. No meio da galera. Por quê? Porque a gente viu assim que o jovem, quem tá lá atrás, tem gente que assim, não tá nem percebendo, não consegue ter acesso ao pregador. Eu falei assim, vamos trazer a galera pro meio. Nós fazemos a nossa Rede Juvenil em círculo, arena, entendeu? E a gente comprou uma estrutura, a gente mandou fazer a estrutura, né? Antigamente era 2 metros quadrados, agora são 4 metros quadrados. A igreja aumentou, né? A igreja aumentou. Então, no meio, a galera, quem tá lá no fundo consegue me ver, consegue ver a gente pregando, consegue ver, ele se sente parte de aquilo. Eu falei assim, eu vou mudar. E a gente vai fazer história. E, cara, a gente tá fazendo história. Esse nome hoje, ele mudou o nome de muita rede juvenil. A gente fica muito feliz com tudo isso, né? A gente comemora, assim, mudou o nome. Aí eu chamo o bispo, vem cá. Legal. Então, cara, isso é sensacional. Essa estratégia de pequenas mudanças, né, que fizeram grande diferença, é extraordinário. Você vê que a gente tem um cronograma, né? Sim. Do acontecimento da RJ, né? No sábado. E tem gente que já tá esperando aquilo ali acontecer, porque ele já sabe que naquela hora, naquela determinada hora, tem tal coisa. Então, assim, os jovens chegam cedo e quando ele falou assim, termina 9 horas, eles não querem ir embora. Eles querem ficar lá. Por eles ficariam ali até... E a gente tem as rotas, né? Tem que deixar o pessoal em casa, tudo. Nossa igreja tem rota no sábado, tem rota no domingo. Então, assim, essa mudança fez toda a diferença, né? Hoje o pastor, ele criou a identidade dele, né? A RJ tem a cara dela, tem a identidade dele. Você falou, ele tem um estilo legal e tal. Eu sempre falei isso pra ele, esse é o teu estilo, ele foi criando isso. E os jovens são... Meu Deus, são loucos, eles entram mesmo na viagem dele, assim, na loucura dele, entendeu? E todo mundo se diverte, assim. Eu vejo lá em casa, ele brincando com as crianças, é uma fantasia louca, né? Todo mundo, bora fazer não sei o quê, bora fazer não sei o quê e tal. O João Gustavo, bora pai, vamos brincar. E ele tá cansado, vai lá e brinca e lá na igreja não é diferente. Ele é o mesmo cara... atencioso, brincalhão, e eu acho que eu penso assim, que isso faz toda a diferença, né? Sabe? E é isso, e você como líder de jovem, cara, faça a diferença, seja a diferença, entendeu? Faça a sua rede ser a diferença, mude o que precisa ser mudado, né? Só não peque, né? Só não peque, essa é a parada, faça o que tem que você fazer, eu fiz no meio, vambora, cara, é muito show. E qual a minha ideia? Cara, se aquele jovem entra, ele, a partir do momento que ele entrou naquela igreja, cara, ele acabou de largar o tráfico. Ele acabou de largar a droga por algum instante. Um mundão secular, entendeu? Ele não foi para uma festa, ele tá ali comigo. Então eu vou fazer que ele saia dessa rede juvenil impactado com Deus. Então, se for para ele pular, ele vai pular, vai até suar, tanto pular. Entendeu? E ele vai chorar até onde ele tiver mais lágrimas para chorar. E ele vai sentir a presença de Deus. Então faça história. RJH. E falando nisso aí, eu vi no Instagram, teve um evento, até o DJ tava lá, o David Miquis. Sim. Salve, meu parceiro. Ele tava lá. Aí eu vi que era no centro. Isso. Eu vi que loucura. Eu falei, gente, que top. Eu gosto dessa loucura. Eu vi no centro, o pessoal ao redor, assim, bem centralizado. Foi uma ideia sensacional. Mas antes não era assim, não. Não, antes com o bispo não era. Não tinha. Quando ele passou pra mim, a gente começou a colocar no meio. Hoje é direto, é fixo. Hoje é direto. Aí você fala assim, aí tá. Era muito... Hoje amanhã, é sábado, você vai pra rede juvenil. Quando você entra no domingo, você fala assim, agora, cadê o pau que tava aqui no meio? Cadê o altar que tava aqui no meio? É tudo desmontado. É totalmente diferente do culto. Tem uma estrutura. É uma estrutura, cara. Voluntariado.
Voluntariado. Como que é o voluntariado? A gente trabalha com a liderança. Nós temos os 12 da rede juvenil. E esses 12 da rede juvenil têm a sua equipe. Entendeu? E esses 12 da equipe, eles servem com a gente. É isso que eles fazem. Eles vestem a camisa. Eles são 12 da RJ Gapa. Essa é a verdade. A nossa parte do voluntariado é o serviço de introdução, né? Mas esses são separados, né? São para introduzir o pessoal, para ver organizar as cadeiras, arrumar a igreja, essas coisas. Mas o pessoal da rede juvenil são os líderes mesmo, né? Os discípulos dos líderes. Esses 12, por exemplo, o 12, ele tem um que é líder da estrutura. Ele é líder da iluminação, tal, da produção. O outro é líder da intercessão, o outro é líder da introdução. Então a gente costuma dividir dessa forma. Então, a gente, hoje, se você for sábado, vai ter uma estrutura. Domingo, galera, assim, peraí, o que tá vendo? Mudou completamente, que o culto já é num palco principal, não, tá? Principal. Quando e aí, a gente some. Na rede da Páscoa, que a gente teve, o pastor colocou na cabeça dele que ele queria um telão, lá em cima do altar. Foi. Aí ele arrumou toda uma estrutura e ficou passando ali cenas dos filmes, né? De coisa da Paixão de Cristo, acho que mais. Então, assim, ele teve uma visão, não mudou o formato, né? Da rede juvenil e ninguém sabia, era algo ali surpresa, né? E ele dá na cabeça dele, vou lá, vou fazer, vou não sei o quê. E aí tem um cara que vai e bota o pano, estende, sobe no andaime, faz não sei o quê e tal. Tem uma equipe legal pra tudo. E, cara, tudo inicia por você. É você, cara. Se você não estiver na frente, se você não for você, que você tá fazendo a diferença, você tem gosto. Eu fui lá na sexta-feira, eu falei, eu vou lá. A peça de teatro que tem, eu vou lá. Falei assim, bora lá, faça aí a peça, deixa eu ver. E vamos lá. Tem a equipe, né, de teatro. Então, assim, tem equipe de teatro, mas eu sou o primeiro a fazer. Você como líder, o líder não é o cara que fica... É o líder, é o primeiro a dar o exemplo. Essa é a parada, entendeu? Então, é o primeiro a pular, é o primeiro a saltar, é o primeiro a orar, é o primeiro a produzir. Tá junto, cara. É isso. Isso que a gente faz. Quer dizer que você tava no ensaio do teatro. Tava no ensaio. E acho que na noite anterior, ou na semana anterior, né, ele tava lá em casa com os discípulos. Vamos fazer assim, vamos fazer não sei o quê. A gente tava numa estratégia fazendo lasanha para vender pro encontro, né? E eles lá já produzindo a peça. É uma produção. Você acompanhando de perto, João. Claro. Ele diz, eu quero assim, tem que fazer assim, tem que fazer não sei o quê. Ele tá inserido. Não tá só olhando ali de braços cruzados, assim. Vai lá e faz, não. E aí, tu imagina, cara, o cara tá vendo assim, o pastor tá aqui. Eu vou fazer uma, meu amigo, o que é pra eu carregar? Eu carrego agora. Entendeu? Pastor, eu tô carregando. Mas é isso. Então, as pessoas começam a amar quando você tá inserido, quando você faz sobre tudo isso. Eu acho que é exatamente isso, entendeu? Então é isso, gente. Muito obrigado, pastor. Obrigada. Pastor, muito obrigado pela presença. O senhor tem um estilo top, mano. Da hora. Agradecer RJ Gapa. Um abraço. Eu vou entrar lá de intruso qualquer dia desse, fazer uns stories. E muito obrigado, pastor. Valeu, muito obrigado mesmo. Obrigada. Foi uma bênção. Acredito que muitas pessoas foram alcançadas. Segue a dica, homem da carta. Faça carta, escreva tudinho do jeito que você quer. Escolha a sua foto para mandar solicitação também. Não perca essa dica. E, líder jovem, faça. Faça história. Tem gente que nasce para contar história, tem gente que nasce para ouvir história, mas nós nascemos para fazer história. E é isso, gente. Muito obrigado. Valeu!